Prepare-se para uma aventura emocionante. Conheça a história de um jovem corajoso escolhido por Deus para enfrentar gigantes. Hoje iremos contar a história de Davi. Bem-vindos ao canal Jovem Discípulos. Eu me chamo Samuel. Aqui exploramos as histórias da Bíblia de uma maneira empolgante com ilustrações. Junte-se a nós enquanto mergulharemos na incrível jornada de fé dos personagens bíblicos. Hoje eu irei contar toda a trajetória de um personagem da Bíblia muito importante. Davi, um jovem corajoso e cheio de fé. Ele desafiou todas as adversidades para se tornar um dos personagens mais importantes da Bíblia. Há muito tempo, nas colinas verdejantes de Belém, vivia um jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Ele era conhecido por sua coragem e habilidade em proteger suas ovelhas do perigo. Desde cedo, Davi aprendeu a confiar em Deus e a depender de sua força para enfrentar os desafios da vida. Numa época em que o povo de Israel enfrentava tempos difíceis, uma nova ameaça surgia. Um gigante chamado Golias ameaçava a segurança e a fé do povo. O exército de Israel tremia diante daquele temível desafio. Incapaz de encontrar uma solução, Davi, movido por sua fé inabalável e uma convicção profunda, decidiu que não poderia permitir que o povo de Deus fosse humilhado pelo gigante. Ele se colocou à disposição para enfrentar Golias. Mesmo sendo apenas um jovem pastor, Davi sabia que sua força vinha de Deus e que com ele ao seu lado nada era impossível. Diante da descrença e dos olhares incrédulos, Davi pegou sua funda, uma espécie de arma de arremesso, e selecionou 5 pedras lisas do riacho próximo. Cada pedra representava sua confiança e determinação em Deus. Golias, confiante em sua própria força, avançou em direção a Davi, zombando de sua aparência frágil. Mas o jovem pastor, com coragem de um leão, lançou uma pedra certeira em direção ao gigante. A pedra acertou Golias em cheio, atingindo sua testa com um barulho grande. O gigante caiu, derrotado e sem vida. O povo de Israel, que antes tremia de medo, agora se encheu de coragem e celebrou a vitória de Davi. A notícia se espalhou como fogo, e todos testemunharam o poder e a fidelidade de Deus manifestados através daquele jovem corajoso. Após a vitória sobre Golias, Davi foi reconhecido pelo povo e pelo próprio rei Saul como um valente guerreiro e líder. No entanto, a jornada de Davi estava apenas começando. Deus havia prometido que ele se tornaria rei sobre Israel, e à medida que o tempo se passava, essa promessa começou a se concretizar. Davi, movido por sua fé e confiança em Deus, demonstrou habilidades notáveis como líder e estrategista. Ele conduziu o exército israelita em diversas batalhas, conquistando vitórias sobre os inimigos que ameaçavam a segurança de Israel. Além de suas habilidades militares, Davi era um homem de profunda devoção a Deus. Ele compôs belos salmos, expressando seus sentimentos de louvor, gratidão, arrependimento e adoração ao Senhor. Esses salmos, que são encontrados no livro de Salmos na Bíblia, continuam a tocar o coração das pessoas até os dias de hoje. Durante seu reinado, Davi estabeleceu Jerusalém como a capital do reino de Israel e trouxe a Arca da Aliança para a cidade. Ele desejava construir um templo para o Senhor, mas Deus revelou a Davi que seria seu filho, Salomão, que construiria o templo. Apesar das grandes realizações de Davi, ele também enfrentou momentos de dificuldades e provocações. Ele cometeu erros e pecados, como o caso de adultério com a Batseba e o assassinato de Urias, o marido dessa mulher. Em uma noite, enquanto observava do terraço de seu palácio, ele viu a Batseba tomando banho. A beleza dela o atraiu, e Davi, dominado por seus desejos, enviou mensageiros para trazê-la até ele. Batseba foi até o palácio e teve relações com ele. Pouco tempo depois, ela descobriu que estava grávida. Essa situação complicada trouxe à tona um dilema para Davi, que tentou encobrir seu pecado. Na tentativa de esconder a traição, Davi convocou Urias de volta do campo de batalha, na esperança de que ele passasse uma noite com sua esposa, e assim a gravidez pudesse ser atribuída a ele. No entanto, Urias era um soldado leal e recusou-se a desfrutar dos confortos da casa, enquanto seus companheiros de guerra ainda estavam no campo.
Davi, desesperado para encobrir seu pecado, tomou uma decisão terrível. Ele ordenou que Urias fosse colocado em uma posição perigosa na batalha, garantindo assim sua morte. Assim, Davi planejava casar-se com Bateseba, justificando a gravidez e escondendo seu adultério. O pecado de Davi foi um exemplo trágico de como uma escolha errada pode levar a consequências devastadoras. Deus não ficou indiferente ao pecado de Davi. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontá-lo com suas ações e pronunciar um julgamento divino sobre a família de Davi. No entanto, apesar de seu pecado, Davi demonstrou arrependimento genuíno. E quando confrontado por Natã, ele reconheceu sua culpa e confessou seu pecado diante de Deus. Davi escreveu o Salmo 51 como um clamor de arrependimento, suplicando a misericórdia e o perdão de Deus. A história de Davi e o episódio do adultério com Bateseba nos lembra da nossa humanidade frágil e da necessidade de buscar a Deus, mesmo em meio aos nossos erros e quedas. O arrependimento sincero de Davi e sua busca pela restauração nos mostra a importância de reconhecer nossos pecados, buscar o perdão e voltar ao caminho de Deus. Embora cometemos deslizes e pecamos de vez em quando, devemos fazer igual Davi. Tenhamos um coração quebrantado, que reconheça nossas próprias falhas e defeitos e nossa dependência a Deus. E assim como Davi, que nosso arrependimento se torne mais escandaloso que o pecado. Dado essa situação, Davi aprendeu da maneira mais difícil as consequências devastadoras do pecado. Sua história nos lembra que mesmo os mais corajosos e dedicados servos de Deus podem cair em tentação. No entanto, o verdadeiro arrependimento e a busca da restauração podem levar a uma vida renovada e reconciliada com Deus. Que a história de Davi nos inspire a examinar nossos corações, a buscar a Deus em humildade e encontrar perdão e restauração em sua graça. Mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida, Davi permaneceu um homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu lições valiosas sobre humildade, dependência de Deus e o poder do perdão. Deus continuou a abençoar Davi e confirmou sua promessa de que um descendente de Davi se sentaria em um trono eterno. E vocês sabem de quem estou falando: Jesus Cristo. A história de Davi é uma jornada de fé, coragem, vitória, falhas humanas e restauração. Ela nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, buscar sua vontade e reconhecer nossa necessidade de seu perdão e graça. O reinado de Davi foi marcado por triunfos e desafios, mas seu legado como um homem segundo o coração de Deus permanece até os dias atuais por meio das Escrituras. Apesar dos erros e desafios que Davi enfrentou ao longo de seu reinado, ele ainda foi considerado um dos maiores reis de Israel. No entanto, chegou o momento em que Davi precisou enfrentar as consequências de suas ações e lidar com os desafios que surgiram em seu reino. Durante seus últimos anos de vida, Davi enfrentou rebeliões e traições dentro de sua própria família e entre seus seguidores. Um dos seus filhos, Absalão, liderou uma revolta contra Davi, buscando tomar o trono do reino para si. Essa situação dolorosa colocou Davi em uma posição difícil, lutando contra seu próprio filho, enquanto buscava proteger o reino que lhe foi confiado. A revolta de Absalão trouxe consigo uma série de batalhas e conflitos internos que dividiram a nação de Israel. Davi, apesar de abatido pelas circunstâncias, se manteve fiel a Deus e confiou em sua proteção. Ele buscou orientação divina e perseverou em meio às adversidades. No final, Davi conseguiu suprimir a rebelião e restaurar a estabilidade em Israel. No entanto, essa situação desafiadora deixou marcas profundas em Davi e seu reinado. O episódio trouxe à tona as falhas e fragilidades de sua liderança e o fez refletir sobre suas ações passadas. Consciente de que seu tempo como rei estava chegando ao fim, Davi começou a se preparar para a sua sucessão. Ele nomeou seu filho Salomão como seu herdeiro e o instruiu sobre os princípios da liderança e a obediência a Deus. Davi também reuniu recursos e fez planos para a construção do templo em Jerusalém, deixando
deixando um legado significativo para o futuro de Israel. À medida que Davi envelhecia, sua saúde se debilitou e ele passou por momentos de doenças e fraqueza. No entanto, ele permaneceu um homem de fé e adoração, buscando a presença de Deus até o final de sua vida. Davi deixou uma herança espiritual valiosa, registrada nos Salmos que compôs, que continuaram a inspirar e guiar o povo de Deus ao longo dos séculos. O reinado de Davi chegou ao fim quando ele faleceu, deixando um legado duradouro para o povo de Israel. Sua história nos ensina sobre a importância da humildade, da busca por Deus e da restauração por meio do perdão de Deus. Davi foi um exemplo de como a graça e o perdão de Deus pode transformar vidas e como é possível superar desafios e encontrar redenção, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Obrigado por acompanhar essa jornada inspiradora pela vida de Davi, que possamos aplicar os ensinamentos dessa história em nossas vidas e viver com coragem, fé e devoção a Deus. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais histórias bíblicas emocionantes e edificantes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Jovens Discípulos. Sua interação e apoio são essenciais para continuarmos trazendo mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui. Respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, um grande abraço, fui!